Olá, eu sou Cenise Rocha, venho de Minas Gerais, CBH Doce. Eu sou Karina Drummond, do CBH Rio de Sergipe, de Sergipe. E o hashtag Fala Comitê está tendo a oportunidade agora de receber um baiano, Porto Seguro, CBH Frabis, Frabis, a terra que supostamente onde a turma de Cabral chegou. Marcos Bernardes. Marcos Bernardes, muito prazer, gente. Eu sou pernambucano, mas estou na Bahia já há Frabis. 8 anos. O que vem a ser Frabis? Frades, Buranhém e Santo Antônio. Então, aqueles maravilhosos rios e maravilhosas bacias que nós temos na chamada Costa do Descobrimento. Você é o presidente? Sim. Exato. Fala um pouquinho da história do seu comitê. Pois não, nós temos aí, ele foi fundado em 2012, né? E temos aí tido uma luta muito grande para conseguir fazer a nossa gestão de recursos hídricos acontecer na região. Não temos ainda qualquer instrumento previsto na 9433. Plano de bacia. Então temos lutado bastante nesse sentido, porque do contrário não adianta. A gente sabe que sem esses instrumentos a gente vai ter um comprometimento dos objetivos da nossa Lei das Águas e, portanto, a gente não vai avançar enquanto não tivermos os instrumentos. Então temos buscado os diferentes caminhos, inclusive pleitear junto a planos plurianuais do Estado e assim por diante, para tentar fazer acontecer a Lei das Águas na região. Você faz parte do Fórum Baiano também? Fórum Baiano. Estou como coordenador adjunto do Fórum Baiano e sou aprendiz antes e depois docente na Universidade Federal do Sul da Bahia. A Nodália, a coordenadora? A Nodália como coordenadora e o nosso colega Cristiano Magalhães, do Oeste da Bahia, como secretário executivo do Fórum Baiano. Marcos, eu estou muito impressionado. Por que a Bahia está tão atrasada nesse sistema? Senise, infelizmente, essa é a realidade no nosso estado. A gente, mesmo comparando com estados do Nordeste, a gente tem muito a caminhar ainda. E, do contrário, se a gente não se mobilizar, realmente precisamos fazer essa organização para que a gente consiga avançar. São 14 comitês estaduais, né? E há aqueles comitês em que os planos foram contratados, mas o grau de implementação ainda também precisa avançar. Então, a gente do Sul, Extremo Sul, precisa ter os planos de bacias, enquanto outros comitês estaduais já os têm, mas precisamos implementá-los para que a gente avance. Vamos lembrar que são 5 instrumentos, né? E nós, então, estamos, de fato, bastante atrasados no nosso estado. Onde estão os gargalos? Quais são as dificuldades? Olha, eu diria que a gente precisa também pensar como a sociedade civil, os 3 segmentos que são representados nos comitês de bacias precisam se articular, né? A gente tem que lembrar também que, normalmente, o sul e extremo sul da Bahia são tidos como locais onde há abundância de água. Mas essa não é mais a realidade presente, pode ter sido no passado, né? Então, passamos recentemente por 2 ocasiões de cheias e inundações muito severas. Nós tivemos agora, recentemente, em abril, no município de Santa Cruz Cabralha, 420 milímetros em menos de 72 horas. Então, é muita água, né? E, ao mesmo tempo, agora vamos mudar de fase, entramos num provável El Niño muito forte, que para a nossa região significará estiagem forte. Então, a gente passou por um processo de estiagem muito severa de 2015 a 2016, e, em seguida, agora, nos anos mais recentes, fenômenos de excesso de água. E vamos lembrar, quando tem muita água também, nós tivemos municípios que tiveram que suspender o seu abastecimento porque as bombas de captação ficaram submersas. Então, a gente precisa se preparar também para esse cenário que é de extremos muito intensos e mais frequentes. Então, se a gente quer se preparar, inclusive do ponto de vista da economia, que na região depende do turismo, mas também tem agropecuária importante, a gente precisa se preparar, estar pronto para garantir a segurança hídrica da nossa população. Marcos, participar de um INCOB, 25ª edição, a 9433 tem quase 26 anos. O CBH Doce, semana passada, implementou o último instrumento, que foi o enquadramento. Temos todos os instrumentos, né, implementados. Como é que é para você, né, participar e ver outras referências tão avançadas? Eu vou direto ao ponto. O poder público, o Estado está dificultando? É o principal ator que não está colaborando? Eu acho que a gente precisa se colocar, enquanto comitês, como colaboradores nesse processo, mas também de cobrar, né, o que tem que ser feito, porque, de fato, não adianta a gente achar que vai acontecer a gestão efetiva dos recursos hídricos da forma como está. Então, precisamos avançar, né, e trazer, por exemplo, pela universidade também, como a gente pode contribuir para esse processo.
uma vez que a gente está lá para aprender com o território, mas também para contribuir e avançarmos nesse sentido. Eu tenho uma frase que eu uso muito dentro dos comitês, não só nas ações sociais também, que é pela base a gente se fortalece, pela base a gente cresce. Então, se a gente tiver uma sociedade civil de forma organizada, forte, embasada, conhecendo o que é um comitê, atuando fortemente no comitê, dentro dos três pilares, a gente consegue com que o poder público passe a ver os comitês de uma forma diferenciada. O grande X que muitas vezes ocorre é que a gente tem comitês que às vezes as diretorias são eleitas e que não fazem o seu dever de casa. E aí também tem esse outro contraponto, né? No caso da Bahia, que fica muito próximo de Sergipe, eu tenho acompanhado, essa semana eles acho que avançaram também, até muito, porque foi aprovada a licitação, teve a licitação de comunicação dos planos dos comitês. Então, assim, eles vão ter agora um plano de comunicação para os 14 comitês, que isso vai ajudar bastante aos presidentes a poderem criarem planos de educação ambiental com uma equipe técnica, né, robusta, e também poder trazer aí as universidades para poder fazer valer, cobrar de quem de direito, né, tem esse poder para poder implementar essas ações. Queria destacar que foi Karina que lá há 2, 3 anos, né, no evento que a gente fez lá em Maceió, que trouxe essa questão, a comunicação é um elemento-chave. Então, naquilo que nos compete enquanto comitê, temos buscado avançar no nosso plano de comunicação, porque, de fato, é a partir também da cobrança social que a gente vai conseguir dar, primeiro, visibilidade a essas instâncias e depois a gente conseguir contribuir para avançar na 9433. A gente participou de um evento em Maceió, que foi o Albase, e aí nasceu no Albase, eu fui fazer uma apresentação sobre comunicação com dinheiro e sem dinheiro. Porque em Sergipe a gente faz sem dinheiro. E a gente chama o primo rico, né? Que a gente tem um primo rico que faz, assim, tendo a questão da cobrança, que é o que a gente almeja para todos os comitês. Na realidade, com a comunicação feita de uma forma correta, bem aplicada, a gente consegue fazer toda essa mudança necessária para poder implementar os planos de educação ambiental, entre outros, né, Senise? Você, mais do que ninguém, conhece muito bem, você é conhecedor aí de toda essa história dos comitês, tem uma vasta experiência, né, Marcos? Sim. Para poder compartilhar com a gente, mas principalmente, eu acho que a Bahia, nesse quesito, nesse ano avançou nessa questão, porém, há muitos outros tópicos que ainda precisa avançar. Então, qual seria o maior desafio hoje dos comitês e do comitê o qual o senhor representa? Bom, eu diria, nós estamos no estado que é do tamanho de um país, assim como Minas Gerais, que tem centenas e centenas de municípios. Então, o desafio a gente compreende que é mais complexo esse processo, há uma centralização, às vezes excessiva, em determinadas instâncias, né? Mas a gente precisa, de fato, perceber quais são as potencialidades e como a gente consegue dialogar, porque o contraditório ele é necessário, ele é parte da lógica dos comitês de bacias. Então, precisamos reconhecer todos os segmentos, dar voz a todos esses segmentos para que a gente consiga avançar. Então, quando a gente, né, o exemplo, a gente ensina pelo exemplo, então, se a gente faz isso e pratica essa máxima, a gente precisa entender, por exemplo, como a universidade vem fazendo com seu curso de jornalismo, apoiando a divulgação do Comitê de Bacias, e isso para todo o Estado, para todos os comitês, né? A gente também precisa pensar como é que a gente faz o monitoramento, ou seja, aqueles dados do passado já não representam o presente e muito menos o futuro, ou seja, como é que nós vamos contribuir também para fazer, por exemplo, monitoramento. Se a gente fala em gestão ambiental, nós não podemos nos dar ao luxo de considerar um dado que veio há 3 meses atrás. A gente precisa saber do dado agora, nesse momento e mais, de acesso público. Porque é a partir desse acesso público que as pessoas também vão tomar maior consciência e ação, porque a consciência só não basta. Ela é importante, mas ela é um passo intermediário para a ação e a gente conseguir fazer com que a população se envolva, né? Pela comunicação, mas pela participação via ciência cidadã também, ou seja, as pessoas percebam a importância da água no seu cotidiano. E aí que eu acho que a gente tem que caminhar. Trazer, valorizar o contraditório,
mas entender que a gente... E é legítimo, né? São pontos de vista legítimos. Agora, como que a gente consegue avançar nesse diálogo e nessa construção? Acho que esse é o maior desafio. Marcos, é muito bom a gente ter esses aspectos diferentes, né, pelo país afora. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela gentileza de Eu que estar aqui agradeço. conosco. Em nome do nosso Comitê de Bacias e também do Fórum Baiano, agradecer a vocês. Uma boa tarde. Muito obrigada.